nós estamos aí toda uma discussão com relação a essa vacina pediátrica da Covid, né? O que é que acontece, né? Quais são os riscos que as crianças correm, né? Será que essa vacina é segura? Né? Quais são os problemas que essas crianças podem ter futuramente? Né? Quais são os problemas que elas estão tendo agora? Né? Quanto tempo, né, levou e usou todos os procedimentos que são necessários para se trabalhar, para se construir, né, para se fazer uma vacina? Então, hoje é um processo de muita discussão, né? E tem muitas dúvidas em que as pessoas, a respeito desse assunto, tá? Então, em virtude disso, né, de acordo com dados divulgados pelo portal G1, né, apenas 23,31% das crianças entre 5 e 10 anos do Brasil foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Né? Paralelo a isso, temos a disseminação de informações falsas, sensacionalistas, sem embasamento científico, alimentando os temores e os questionamentos dos pais. A vacina contra a Covid, este é o tema que discutiremos hoje, com a presença da médica Lohana Tavares, infectologista pediátrica. Ela é graduada em medicina pela Faculdade de Estácio de Juazeiro do Norte, né, em 2004, realizou residência médica em pediatria pela Escola de Saúde Pública e é infectologia pediátrica pelo Hospital São José de Doenças Infecciosas. Atualmente está cursando o mestrado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade do ABC. Seja bem-vinda, Lohana. Olá, obrigada. Obrigada, professor, pelo convite para participar dessa conversa. É um prazer poder contribuir contribuir para disseminar informações realmente de qualidade, né? É extremamente importante. Eu vou ficar olhando um pouquinho aqui, porque eu estou aqui nas perguntas, tá certo? Tá certo. Bom, então, assim, Lohana, eu primeiro queria agradecê-la, né? Eu acho que eu sei que a vida de médico é complicada e com essa questão de Covid é mais complicado ainda, e de infectologista é pior ainda. Mas eu quero agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui falando conosco, né? E eu queria que você, antes de mais nada, explicasse qual a importância da vacinação infantil, né, com relação à Covid, diante de tantas informações que nós temos aí sobre esse processo. Eu queria que você fizesse um pouquinho dessa avaliação aí. Tá certo, professor. Então, de antemão, realmente a vacinação contra a Covid na população pediátrica é extremamente importante. A carga da doença na população brasileira pediátrica, ela é relevante, então já junta aí, como o senhor falou, né, milhares de internações, algumas centenas de óbitos. Então, além das hospitalizações, além dos óbitos, tem as consequências futuras. Então, hoje a gente já se fala da Covid longa, que é as consequências depois do Covid agudo. Tem também a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma possível complicação também pós o evento agudo. Então, tudo isso tem um potencial de gravidade para a criança. Então, além de prevenir esses eventos, a vacina, então, ela vai poder ajudar a proteger ao redor da criança também, incluindo outras crianças que ainda não têm a idade elegível, digamos assim, para vacinação, além dos outros idosos, dos outros adultos, né? A vacina, ela também vai poder ajudar a manter as crianças nas escolas, né? Então, e assim, cada vez mais proporcionar um ambiente normal, né? Então, o retorno das atividades em grupo, o retorno dos esportes, né? Infantil. Então, isso a vacina também vai ajudar, né? E, além disso, quanto mais pessoas vacinadas, de maneira geral, mais a gente consegue bloquear a circulação do vírus na nossa população. Agora tem duas questões, eu vou fazer uma, certo? Que é assim, tem muita gente que tem muito questionamento a respeito, por exemplo, do tempo de elaboração da vacina, né? Ou seja, a vacina do sarampo demorou tanto tempo para ser feita, a vacina tal, né? Essa aqui tem 2 anos que foi feita e tudo mais. O que é que assim, a ciência diz, o que é que os dados dizem a respeito disso? Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente tem essa impressão que a vacina foi feita de forma muito rápida, que aí pode ter atropelado etapas
né, da construção, da segurança, da eficácia, mas o que a gente tem aqui, a Anvisa e os demais órgãos, elas têm um rigoroso teste, né, passam por rigorosos testes, construída essa vacina em tempo hábil, dentro de uma emergência pública, emergência de saúde, realmente isso não era para ter sido assustador, mas sim gratificante. Então, é graças à ciência e ao avanço da tecnologia que a gente consegue, então, ter essa celeridade, diferente de anos atrás, né? Então, centenas de anos atrás, com o surgimento de outras vacinas mais antigas. A gente sabe que digamos assim, a tecnologia da vacina da Covid, ela já estava sendo construída por outros motivos, então, visando outras doenças. E aí, o fato de ter aparecido o SARS-CoV-2, então, possibilitou usar esses mecanismos, essas tecnologias já existentes para usar para o SARS-CoV-2 e poder, então, aplicar em plataformas diferentes, né, de vacina. Isso até, logo no começo, né, a informação que saiu, que conseguiram pegar o genoma do vírus em 3 dias, aí nos jornais, né, na mídia, né, em que 3 dias eles conseguiram decodificar o genoma do vírus, né? Então, isso assim, é muito bom, isso é surpreendente de bom, então realmente não é para ser assustador. Então foi graças a essa tecnologia tão rápida, a esse avanço tecnológico, que a gente consegue, então, colocar esse genoma, né, e descobrir, então, qual vai ser o mecanismo para melhor estimular o sistema imune. E aí, na verdade, as plataformas, ou seja, as tecnologias das vacinas, elas, na verdade, já existiam, então já eram estudos seja para ebola, seja para outras doenças aí que estava sendo estudado, e que possibilitou, então, essa associação mais rápida para a vacina da Covid. Certo. Agora, uma coisa importante que eu queria também, que aí outro debate que existe, o risco, né, da criança é menor do que do adulto, né, da doença, né? De complicações, né, fruto da doença. Então, por exemplo, eu tenho amigos que preferem correr o risco, porque olha o risco olha, o risco do meu filho, né, ter complicações da Covid é menor do que, por exemplo, da minha mãe, né, eu, né, pela idade e tudo mais. E aí, assim, existem números que mostram que, por exemplo, hoje eu tenho qual é o risco que eu possa comparar o risco de ter crianças, né, ou seja, o risco de complicações da criança e o risco de não ter, de a criança não tomar a vacina. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? O que a gente tem para expor é que, assim, quanto as complicações da criança, então a gravidade da criança ainda é um evento mais raro, mas, assim, quanto mais pessoas, quanto mais crianças acometidas, maior é esse número absoluto. Então, se eu tenho que a gravidade da doença ela é cerca de 10%, e isso é considerado baixo, 10% de 5 mil crianças, de 10 mil crianças, é totalmente diferente de 1 milhão de crianças. Então, o número absoluto vai ser maior. E aí é justo realmente perder uma criança por uma doença imunoprevenível, em que a gente fez isso para a vacina do pneumococo, por exemplo, para a vacina da meningite, por exemplo. Então, assim, realmente isso é desafiador, porque as complicações da criança ainda são pequenas, mas ter essa possibilidade, frente à possibilidade de ter uma vacina que vá prevenir isso, realmente não tem como pesar. Então, a vacina realmente ela é segura, ela é eficaz, e mesmo com poucos números de complicações nas crianças, é possível, e não é desprezível. Então, o senhor falou quase 2 mil crianças, então, que foram a óbito, as internações, então, bastante, né? Então, realmente não tem como pesar isso, né?
Na hora que Então, vamos lá. Mas outra coisa que a gente pensa também por exemplo, como é que está hoje, né? Você até falou aí na sua anteriormente, né, Alzira, de doenças que podem ser prevenidas pela vacina. Então, nós temos aí, por exemplo, sarampo, né? Temos outras doenças. Você tem hoje, por exemplo, quantas crianças morrem hoje por sarampo no Brasil? Você tem essa informação? Na verdade, como a sarampo está relativamente controlada, então vamos usar outra doença. Então, vamos usar para a vacina vamos usar meningite, pronto, que é a vacina do meningococo, né? A vacina meningocócica. Então, o número de óbitos pela doença meningocócica, hoje, ela está menor do que o número de óbitos pela Covid. Então, isso é expressivo. O número eu não vou aqui me recordar, mas hoje a epidemiologia mostra que a Covid é a doença aguda que mais, das doenças infecciosas, que mais está causando a morte. Inclusive mais que doença meningocócica, que assusta muito, que é a meningite. Então... Certo. Agora, e se você comparar isso com outras gripes, dengue, isso também está dentro dessa estatística? Da Covid, ela está acima dessas outras doenças? Você tem esses números? Sim, da gripe também. Então, a gripe foi antes da era Covid, era uma doença que assustava muito nesse período sazonal, pela gravidade, pela chance. Então, as crianças menores de 5 anos são as que mais têm risco de complicações. É uma doença que evolui muito rápido, mas ainda, mesmo com a epidemia que teve agora no início do ano para a influenza, com o H3N2, com o H1N1, mesmo assim, o número de óbitos ainda foi menor do que o da Covid. E também em relação a anos anteriores também. Sim, porque o número de acometimento também de crianças, né? Então, a Covid, ela infecta, ela transmite muito mais, então ela vai ter um número absoluto muito maior. Entendi. Outro ponto que eu acho importante, né, da gente falar é assim, nós temos também discussões que tem aí, são os efeitos colaterais. Né? Ou seja, teve até aquela criança lá em São Paulo, né, que não me lembro o nome da cidade agora no momento, mas que tomou a vacina e depois teve um problema cardíaco, né? Mas depois se provou que não era. Né? Mas isso existe muito esse negócio. Quais são os efeitos, né? Dentro até do que a gente falou para trás, né? Foi uma vacina feita muito rápida, né? Quais são os efeitos que isso pode ter no futuro? Existe, como é que a gente pode prever, né? Até eu conversei com um colega, né? E ele dizendo, olha, tudo bem que passa pela Anvisa, né? Mas, por exemplo, no passado, nós tivemos lá o problema da talidomida, né? Que foi liberada e depois se verificou sérios problemas que foram criados com crianças que nasceram com aquela que fica só sem os membros superiores, né? Tem um nomezinho, mas confesso a você que não lembro agora da doença, né? Mas isso gerou, né? Então, assim, depois, hoje é proibido a talidomida, a gente já sabe, mas houve um sério problema naquela época, né? Como é que isso, para os pais, né, que eu acho que o grande problema deles rapaz, vamos arriscar, daqui a pouco, daqui a alguns anos, meus filhos vão estar com cardiopatia, vão estar com outros problemas, fruto da coisa, da Covid, da vacina, né, de combate à Covid. Como é que você vê isso aí? Então, assim, reações adversas realmente é possível. É claro, todo medicamento, toda vacina, todo procedimento médico que se é feito, ele tem o risco de reações adversas, efeitos colaterais, enfim. O problema a questão, na verdade, é que não há nenhum efeito adverso, nenhuma reação, né, nenhum efeito colateral que seja expressivamente mais significativo do que as consequências da doença. Então, hoje a gente se fala assim, nas consequências, nos efeitos adversos a curto e a longo prazo. Então, a curto prazo, que preocupou muito
né, a população em geral e tudo, até as comunidades científicas, foi a possibilidade de miocardite e pericardite, que é isso, é uma inflamação mesmo do músculo do coração. Sim, realmente foi identificado, é possível de se acontecer com as vacinas, mas o que temos é que, a curto prazo, os principais efeitos adversos não são esses. São reações adversas, efeitos colaterais simples, locais. Então, principalmente dor no local da aplicação, ou algumas reações sistêmicas, febre baixa, dor de cabeça, fadiga, né? Isso leve a moderado, no máximo 1 a 2 dias. Mas, realmente, efeitos mais graves, como a miocardite e pericardite, pode sim acontecer. A questão é que, em um estudo já de milhões de crianças, então já tem mais de 2 milhões de crianças com as 2 doses, e tem mais de entre 5 e 7 milhões de crianças com a primeira dose. Então, evidenciou que a taxa desses eventos de miocardite e pericardite relacionada, então, à vacina Pfizer, que é a vacina de RNA mensageiro, que é a que está mais, então, relacionada a isso, ela foi uma taxa de 1 caso dessa reação para cada 100 mil pessoas vacinadas. Isso é ainda menor do que a possibilidade da inflamação do coração causada pela Covid. Então, isso na população entre 5 e 11 anos. Não, eu não entendi bem esse finalzinho. Você disse aí que ela é 1 para cada 100 mil. Isso. Né? Aí quando você falou com a outra miocardite, aí eu não entendi. É só para você explicar melhor. Desculpa aí. Não, tudo bem. Não, então, a taxa de ocorrência da miocardite ou da pericardite, que é a inflamação do coração, pela vacina de RNA mensageiro, ela é de 1 caso de ocorrência dessas reações para cada 100 mil pessoas vacinadas, 100 mil crianças vacinadas. Então, isso foi feito um estudo, né, com mais de 2 milhões de crianças com as 2 doses, entre a população de 5 e 11 anos. Então, foi um efeito muito raro, e que, comparado à população, por exemplo, de adolescente, então, estudos entre a idade de 12 a 18 anos, a possibilidade desse mesmo efeito adverso é de 1 para cada 10 mil pessoas, crianças e adolescentes vacinados. Então, a possibilidade disso acontecer entre crianças de 5 a 11 anos é ainda menor do que na população de adolescentes. E ainda menor se a inflamação causada pela própria doença de Covid. Então, a própria Covid-19 ela pode causar esse acometimento muito mais frequente do que 1 para 10 mil, como, por exemplo, nas crianças entre 5 e 11 anos. Tá, 1 para 100 mil, né? Nas crianças de 100... 1 para 100 1 para 100 mil entre 5 e 11 anos e 1 para 10 agora, mil. Mas aí, por exemplo, e qual é o risco de uma criança ter miocardite sem a vacina? Tem algum estudo? Tem. E é cerca de 1 caso para 1.000 pessoas, para 1.000 crianças. Então, realmente é bem menor, bem maior, né, na verdade. Então, ou seja, o risco de você ter miocardite é maior, vamos dizer, é maior do que ter uma miocardite pela vacina. É isso. Exatamente. Então, assim, e ainda assim, ainda é menor na população mais nova, que é agora que está se questionando tanto, que é entre 5 e 11 anos. Agora, né? outra pergunta. E você, por exemplo, nessa questão da miocardite, o risco de você ter miocardite, né? É 1 para 100 mil. E o risco de uma criança ter complicações por não ser vacinado. Você tem isso aí? Ou seja, você disse que é 1 para 100 mil o risco da miocardite, certo? E qual é o risco de uma criança ter complicações por não ser vacinada, complicações pela Covid? Você tem essa informação? Eu não vou lembrar em números, mas o que a gente realmente fala é que a ocorrência da Covid grave em criança é menor. Mas, entenda, é menor e é possível. E mesmo assim, ela é maior
do que a ocorrência de efeitos adversos graves como o da vacina. Então, o principal questionamento na hora que a gente bota em teste ali a segurança e a eficácia, exato, é a ocorrência daquilo dali entre crianças não vacinadas e entre crianças vacinadas. Então, a ocorrência de miocardite e pericardite foi maior em crianças não vacinadas, certo? Causadas pela própria Covid, do que aquele grupo de criança que foi vacinada contra a Covid e desenvolveu pericardite. Então, assim, é uma diferença muito grande. Entendi o raciocínio. O outro ponto é a longo prazo. Então, isso aí nós estamos falando a curto prazo, que é o que, então, se questionou muito. E agora vem os medos a longo prazo. A questão da vacina ser nova não significa que é uma tecnologia nova e que está sendo tudo novo e que a criança está sendo cobaia. Não é. Isso é uma tecnologia já estudada e que a gente, então, pode utilizar ela rapidamente para outra doença. Então, anos atrás, né, teve uma outra epidemia que foi a de um primo, digamos assim, do SARS-CoV-2, que foi o MERS, que foi o SARS-CoV. Então, já nessas epidemias, já se estudava possibilidades de vacina para aquelas doenças. Então, por isso que tudo foi muito rápido, mas isso não significa que que está sendo testado agora. E aí, as vacinas de RNA mensageiro, elas não interferem com o nosso DNA, então não tem essa possibilidade de causar efeitos colaterais a longo prazo, como câncer, como modificações ali do código genético, isso causar modificações genéticas para predispor a câncer. Isso realmente não tem a possibilidade. O que o RNA mensageiro faz, na verdade, é ensinar as nossas células como é que produz a proteína S, que essa proteína S é de spike, e aí ela é a proteína que liga o SARS-CoV-2 nas nossas células, e aí faz a destruição das células, certo? Então, a vacina, ela ensina as nossas células a produzirem essa proteína, que vai, então, ser mostrada, digamos assim, né? Vai ser apresentada para o nosso sistema imune, e com o sistema imune, ele vai produzir os anticorpos contra isso, certo? Então, não tem nenhuma interação. Diferente, inclusive, de alguns vírus que entram nas nossas células, destroem o nosso código genético, o nosso material genético ali da célula, faz uma apoptose, ou seja, faz morte celular, e mesmo assim não tem isso. Então, se a gente estivesse mais preocupado se não estivesse tão preocupado com essas modificações genéticas, a gente estaria mais preocupado com a infecção dos vírus, né, que causam isso diretamente na nossa célula, e não a vacina. Certo. E aí um ponto importante, né, vamos dizer, assim, para você fazer uma vacina tem várias etapas, né? Tem aquela etapa, né, que você vai de laboratório, né, então você usa, né, faz os testes lá, e depois você vai para animais, não é isso? Isso, depois, tem a fase. Vai, por favor. Aí eu queria que você desse uma pequena explicação dessas fases para as pessoas entenderem como é que se chega na vacina e vamos dizer, até para justificar um pouco essa questão do prazo. Pronto, então são algumas fases, né, que a gente chama. Então, a fase inicial, que é a fase 1 e fase 2, são fases in vitro, ou seja, realmente fazendo estudo, avaliações ali microbiológicas em não humanos, digamos assim, né? Então, passa ali pelo estudo da microscópico. Então, passa primeiro pelo estudo microscópico, passa depois para o estudo em animais, se for o caso, depois vai passando para pequenos grupos. E aí é onde a fase 3 e fase 4. Na fase 3, ela já está o quê? Preparando a população, né, para receber, então, na verdade, escolhendo a melhor população para aplicar a ação dessa vacina. E na fase 4 é porque a vacina já passou por toda essa fase de segurança da fase 3 e da fase 2. Muitas vezes, quando acontece um efeito adverso, já é identificado tanto na fase 2 quanto na fase 3. Antes de passar para a fase 4, a fase 4 ela é de ampla, com um N populacional bem maior,
e depois da fase 4, então, aí vai ter a aplicação, entendeu? Isso desta vacina pediátrica, ela passou por todas essas fases e tudo, Sim, né? Porque também teve aquele período lá que foi, foi até aprovado pela Anvisa, a fase experimental, não sei o quê, né? Logo lá no início. Mas essas vacinas passaram por todas essas etapas, principalmente a pediátrica, que tem dado mais assim, polêmica, né? Mais insegurança nos pais. Sim, passaram por todas essas fases. E o que mais nos dá segurança agora é que tem já milhões de crianças vacinadas com essas vacinas pediátricas no mundo. Então, se realmente conseguisse se identificar alguma falha, alguma coisa, já teria acontecido. Então, são milhões. Não, é porque usou uma população pequena. Não, são milhões de crianças já vacinadas, sem efeitos colaterais e sem complicações que contrabalancem ao risco da Covid. Bom, agora aqui até um outro, para a gente terminar, até pela questão do tempo, né? A conversa está sendo muito boa, está sendo bem esclarecedora, mas uma das coisas que o pessoal mais reclama também é que, assim, meio que os laboratórios lavam as mãos, né? Não, a isenção de responsabilidade, né? Ou seja, se houver algum efeito colateral, não é responsabilidade nossa. Certo? Isso é uma coisa que também tem gerado. O cara cria lá e não se responsabiliza. A Anvisa também não se responsabiliza. Né? E assim, eu vou ter que decidir se meu filho toma ou não toma vacina. Né? O que é que você acha disso? Como é que é esse procedimento? Tá, na verdade, eu até já comentei, né? Então, todo remédio, vacina, procedimento tem possibilidades de riscos, de reações adversas. Então, isso é uma realidade para todos os 40 anos mais que a gente tem do Programa Nacional de Imunizações. Então, nenhuma dessas vacinas do Programa Nacional de Imunizações, elas precisam dessa obrigatoriedade de responsabilidade, digamos assim, de responsabilizar, né, uma indústria farmacêutica, porque existem sim possibilidades, existe risco, inclusive assim, de alergias. Isso a indústria farmacêutica, ela não tem, digamos assim, esse controle. A gente tem o quê? Os estudos que mostram a eficácia e a segurança da vacina. E isso é suficiente digamos assim, para realmente aplicar isso e não exigir uma compensação. Vai acontecer. Então, a vacina da polio, por exemplo, da poliomielite, ela teve suas complicações que, sim, desde o início eram possíveis. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, ela também pode causar efeitos adversos que desde o início eram possíveis. Igual está sendo aqui a da Covid. Então, o risco de miocardite e pericardite existe realmente. Mas em todas essas 3 vacinas, por exemplo, que eu falei, os benefícios são maiores da vacina. Então, não tem por que exigir uma compensação da indústria farmacêutica que isso já... Você porque na realidade, até você usa aí a questão da bioestatística, né? Ou seja, o risco de não tomar a vacina é maior do que tomar a vacina. É isso, ou seja, o risco de você ter complicações é maior não tomando a vacina, né? E assim, está dentro de qualquer remédio, de qualquer remédio que você toma, ter essa, né, vamos dizer, essa margem. Eventuais complicações que podem vir a ter. Não é isso? Exato. Ótimo. Bom, Lohana, acho que foi muito esclarecedor. E eu queria lhe fazer a última pergunta. Você tem filhos? Não, ainda não. Tenho filhos postiços, tenho os meus sobrinhos, tenho minha afilhada. E todos estão recomendados. Sim. Meus 2 sobrinhos, eles são adolescentes, então entraria lá naquele medo maior da miocardite, pericardite, mesmo assim, o benefício foi maior. Minha sobrinha mais nova agora, ela tem 5 anos, entrou também agora nessa população, né, nessa indicação e, sem dúvidas, né? Então, minha irmã é pediatra, então ela chega para mim e me pergunta, então, Ana, e aí, o que é que eu faço? Me explica melhor, me dê fontes que eu realmente possa confiar. E assim foi, é com a informação mesmo que a gente vai tirando o medo das mães e dos pais e das famílias para realmente recomendar com segurança as vacinas.
Ok, muito obrigado, né? Acho que é importante, né? Foi muito importante aqui esse debate, né? Eu queria lhe agradecer aqui pela disponibilidade, né? E assim que a gente tiver aqui o coisa, eu vou lhe passar, vou divulgar aí no nosso canal, certo? Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que Okay? agradeço, professor. Muito obrigada a todos. E realmente a vacina é muito importante, a gente precisa vacinar. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos mais um final de mais um programa, né? Acho que queria agradecer aí a participação de todos vocês, certo? Eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Trazer essas informações, e a ideia nossa aqui é trazer informações para o público leigo, né? E espero que tenha atendido aí o objetivo. Então, queria agradecer mais uma vez a doutora Lohane, que está aqui conosco, agradecer aqui os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, né? Quem está aqui nos assistindo, e fazer um convite a vocês, né? Vão lá no nosso canal, Conversa com Ciência, no YouTube, lá tem vários programas, né? E agradecer também nas nossas mídias, tem lá no Instagram, Facebook, Twitter, né? Todas essas mídias sociais também nós estamos lá com os nossos programas. E agradecer, né, todo o apoio que a gente tem da Universidade Federal do Ceará, com o projeto de extensão, a SBPC e a Fundação Astef, ok? Então fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde e até a próxima. Um grande abraço a todos.